Fala, navegantes! Estamos na Moca, num premiado restaurante que serve receitas de família que resgatam pratos e sabores tradicionais de São Paulo. Vem comigo que hoje nós vamos descobrir o Hospedaria. Eu sou o Guilherme Jorge e este é o Descobridor dos 7 Bares, o canal para você que é apaixonado por bares e restaurantes. Portanto, se você gosta desse tema, já vai logo se inscrevendo e ativando o sininho para sempre receber a notificação quando o vídeo novo sair por aqui. Inaugurado em 2016, o Hospedaria é o resultado do desejo do chefe Felipe Zanuto de honrar a memória de sua família e a cozinha que milhares de imigrantes trouxeram e implantaram nas raízes da gastronomia paulistana. Aliando uma ampla pesquisa com suas memórias de infância, o chefe criou um cardápio que evoca um típico almoço de domingo, aliando ingredientes de qualidade e um toque de alta gastronomia, nos levando para uma viagem no tempo no coração de um dos bairros mais tradicionais de São Paulo, a Moca. E é o chefe que vai contar pra gente mais sobre essa história do Hospedaria e essa proposta diferenciada que eles oferecem. Bom, a história do Hospedaria começou em 2015. Ela começou, na verdade, antes do restaurante, ela começou como um projeto de revitalização de uma área que estava um pouquinho abandonada aqui no bairro. Essa área que é considerada uma Moca Baixa, né? Para quem não conhece, aqui a gente está muito perto do centro, tá perto da região da Sé. As grandes fábricas, né, antigamente eram aqui. Então é uma parte histórica, como aconteceram em vários lugares do mundo, a ocupação de lugares históricos e lugares principalmente que eram industriais e as empresas acabaram se mudando ou para o interior ou para algum outro estado e ficaram nesses galpões, né, abandonados. E aí a gente queria ocupar essa área com algum negócio. Então eu e um outro empresário aqui do bairro, Tatá, a gente começou a conversar para procurar algum lugar aqui na região. A gente tinha pouca grana, então a gente queria ocupar. A gente não queria ficar fazendo muita reforma, fazendo muita obra. Então a gente meio que ocupou o galpão, ocupou o espaço e a decoração a gente foi aos poucos, né, fazendo. Então hoje, do jeito que tá aqui, eu acho que, sei lá, faz um ano que ele tá assim. Porque ele não tinha azulejo numa parede, ele não tinha quadro. Primeiro dia que a gente abriu, na verdade, tinha um cara pendurado aqui com uma escada pendurando luminária. Então esse negócio industrial fica original porque foi original de necessidade. Veio primeiro o galpão para depois vir a ideia, então eu não tinha a ideia do Hospedaria. E aí eu fui buscar um pouco da história do bairro, a história dos imigrantes. Eu sou aqui da Moca também, mas fui para me aprofundar um pouco mais. Fui atrás de muita coisa no Museu da Imigração, que fica aqui também, fica a 1 quilômetro aqui do restaurante. E aí eu fui me aprofundando nessa cozinha, né, cozinha dos imigrantes. E aí eu acho que é muito particular para cada um, mas para mim a cozinha de São Paulo era a cozinha da minha casa. Então as pesquisas que eu fui fazer junto com o pessoal do Museu da Imigração me levaram para isso. E aí a gente começou a fazer a cozinha de casa, não só da minha casa, mas da casa de todo mundo que trabalha aqui. Que quando a gente começou a fazer as receitas, a gente entendeu também que as receitas estavam morrendo. Essas coisas de casa, elas vinham morrendo. Foi uma coisa que a gente percebeu e é uma coisa que a gente abraçou, uma causa de manter essas receitas clássicas vivas. Eu vou falar sobre 4 pratos que estão aqui desde o início. Então a primeira é o lagarto, um dos primeiros pratos que eu pensei. Primeiro porque ele é muito versátil, ele cabe em qualquer ocasião. É um prato que a gente minha mãe fazia em casa. Minha mãe fazia essa peça, né, essa carne e ela marinava, geralmente ela marinava, mas ele pode ser 1000 coisas. Então ele pode ser um lagarto assado com molho madeira, ele pode ser um lagarto assado que vai para uma sopa. Né? E aí ele vira uma marinada eventualmente. E aqui também a gente tem para torrada, ele é torrada, ele é sanduíche, ele está no executivo, ele está no à la carte. É uma delícia, super marinado com vinagre de vinho branco, azeite, alho, pimentão, cebola. Ele é bem picadinho, então ele fica bem homogêneo. É um dos pratos mais gostosos aqui. Esse nunca sofreu alteração. A outra entrada que está aí desde o começo também nunca sofreu alteração é o bolinho de arroz. Eu não queria fazer aquele bolinho de arroz clássico de casa, que ele é meio sequinho, sabe? Aquele arroz que sobra. Eu acho que ele merecia mais. O nosso bolinho de arroz, a gente faz o arroz pro bolinho. Então, conforme o arroz vai cozinhando, ele já vai cozinhando com os ingredientes que fazem parte dele. Então, ele já cozinha com molho de tomate, ele já cozinha no caldo. A gente se inspirou um pouquinho, porque essa cozinha também ela fala de adaptações, né? A gente se inspirou no supplé ao teléfono, que é um bolinho
clássico italiano, que é o arroz arbóreo cozido no molho de tomate, 100% cozido no molho de tomate, e com um queijo dentro, que vai derretendo, né? Então quando você quebra o bolinho, estica o queijo, eles falam que é o teléfono, né? Que é puxar aqui como se fosse um telefone. E o nosso bolinho é baseado nessa receita, mas feita com os ingredientes que a gente tem aqui. A gente trabalha com queijo Minas, e aí queijo mineiro, e aí a gente vai curando ele. A gente não tinha também arroz arbóreo, então eu uso o arroz agulhinha. É um bolinho bem cremoso, gostoso, bem úmido, não é aquela coisa seca. Talvez seja a entrada mais vendida junto com o lagarto. Bom, falando de prato agora, a gente vai falar dos 2 pratos que são os ícones daqui, são também os 2 pratos que foram os primeiros que eu pensei para casa. Um é o bolonhesa, desde o início, basicamente eu coloquei um forno a lenha aqui pensando nesse bolonhesa, porque o bolonhesa para mim sempre foi um macarrão de forno, ele nunca foi um macarrão de você puxar ele, fazer ele na hora e servir no prato, como é num restaurante. Ele sempre foi um macarrão de domingo, que ficava numa travessa, é um molho bolonhesa que fica cozinhando aqui quase um dia inteiro. Ele tem um pouquinho de carne de porco, um pouquinho de carne bovina. O molho de tomate fica bem apurado, ele cozinha no alho, manjericão, eu gosto dele bem aromático e tal. E ele vai pro forno a lenha, junto com o macarrão parafuso. Ele não começou como parafuso, ele começou como pappardelle. E aí, com o tempo, eu fui mudando o parafuso porque eu fui lembrando que eu comia macarrão parafuso. Era muito mais fácil levar para o forno o macarrão parafuso, você não precisa cortar, você pega com a colher, não precisa cortar. E ele vai com uma fonduta de queijo meia cor, então a gente faz um creme de queijo, coloca ele por cima e aí coloca no forno, sai manjericão e um pãozinho francês. E eu faço questão que seja pão francês, porque a gente tinha pão francês em casa, para pegar aquele molho no fundo da panela e rapar o prato, né? E o risoto foi o ícone maior porque foi o negócio que eu só descobri o que era um risoto italiano na faculdade. E quando eu descobri que era o risoto, eu tive até um negócio assim em casa que eu falava, minha mãe ia fazer esse risoto, que era o risoto, que é o arroz de forno, né? Eu falava, mãe, isso aí não é risoto, isso aí não é risoto, isso aí não é risoto, tá, risoto é isso, tá. Pá, começamos a fazer risoto em casa, a gente começou a usar arroz arbóreo e tal. E aí depois, quando eu abri o restaurante, eu falei, cara, que idiotice, né? Pô, é um negócio que faz parte da minha história, da minha família. E talvez é mais gostoso que um risoto, é o arroz de forno, que é o risoto, que hoje eu chamo de risoto mesmo, é o risoto, que era um arroz de sobras, né? Então, assim, sobrou um arroz, sobrou um frango assado, sobrou um presunto do café da manhã, tem o milho que estava aberto, que usou para fazer alguma coisa na geladeira, tem ervilha, tem não sei o que, o tomatinho e tal, junta tudo, molho de tomate, cobre de queijo, põe no forno. Então, o risoto aqui da hospedaria, ele é a mesma história e o mesmo conceito, só que a gente usa as sobras que nós temos. A gente tem muita para de abóbora, então o nosso risoto hoje vai creme de abóbora. No passado não ia, já teve risoto com molho de tomate, já teve risoto com creme de palmito, enfim, tudo que é sobra a gente usa. Esses 4 pratos que eu falei, acho que são os pratos que representam melhor a hospedaria e também para entender como a nossa cozinha se desenvolve, como ela se constrói. Eu olho muito para casa e também o time que está aqui com a gente olha muito para dentro de casa e quando eu vejo que a galera quer sofisticar um pouco, aí a gente já dá um freio, eu falo, a gente pode sofisticar num outro projeto, num outro restaurante, mas a hospedaria ele tem que manter esse ar caseiro, assim, sabe? Mesmo que seja um sofisticado, mas seja sofisticado de casa. Todo mundo falava pra mim assim, pô, a comida mais gostosa é a comida do funcionário, é a comida da galera que trabalha aqui, deve ser a melhor, tal. E aí quando a gente abriu, eu falei, pô, então eu vou aproveitar que a gente faz uma comida caseira e que cabe isso no menu e aí a gente vai servir também a comida que o nosso time come. E aí virou o rango de funça. O rango de funça está há 4 anos, praticamente desde que a gente abriu, e é o mesmo prato que o nosso time come todos os dias. Então todo dia é um prato diferente. 80% das ocasiões é um arroz e feijão com alguma coisa. Então arroz e feijão com carne moída, arroz e feijão com frango à milanesa. No nosso almoço, sei lá, acho que metade das pessoas vêm aqui sempre querem comer esse prato. E aí surgiu o Hospedaria, um restaurante que não para, ele não tem uma história pronta. Hoje a cozinha que a gente faz é essa, mas tem várias cozinhas de casa, então é um restaurante de comida caseira, mas que não para de evoluir. Meu navegante, chegou aquela hora gostosa, aquela hora de fazer você passar vontade em casa e eu já estou aqui com o Engenho, que é um drink que harmoniza com todos os pratos aqui da casa, feito à base de cachaça envelhecida, cachaça Patrimônio. E aqui é um drink de tangerina, mega refrescante,
com esse gelo aqui, ó, que dá aquela alegria, aquele frescor a mais, com hortelã, que ele dá muito mais essa presença, né, esse frescor ao drink. Muito espetacular, muito gostoso. Mas vamos começar aqui, ó, com o bolinho de arroz da casa. Vamos abrir? Vamos fazer que nem as coxinhas? E olha aqui, ó, você vê que ele tem aqui mais cebolinha. E o bolinho de arroz é uma das entradas que tem mais saída aqui no Hospedaria. E o que acompanha bem ele, que tem muito sucesso aqui, é essa maionese de alho. Porque se você gosta de um alho, essa maionese tem uma presença que dá uma diferenciada, que muda esse rolê do bolinho de arroz aqui do Hospedaria. E esse é o prato principal que eu escolhi, que é o risoto imigrante. Eu acho que ele é o prato que mais tem essa representação do Hospedaria como um todo e que ele une muito o que a gente tem aí em casa, né? O que as nossas avós, nossas mães preparavam pra gente, que é esse arroz de forno, como o chefe Felipe tinha falado. E aqui no caso eles sempre estão mudando de acordo com os ingredientes que eles vão trabalhando. Nesse caso aqui, ele leva um cremoso, que é um purê de abóbora. Então ele tem essa coloração. Aqui a gente tem os brotos e esse ovo aqui, que é ovo perfeito só para você abrir essa gema e complementando tudo aqui. E eles têm essa costelinha também, como uma proteína aqui, além do creme de queijo que eles colocam, né? E esse sabor da costelinha, né, da suína, que tem essa gordurinha, ele harmoniza com o restante do prato, equilibrando os sabores, deixando esse prato bem gostoso e ao mesmo tempo simples. Vamos lá? É aquela coisa que lembra aquela cozinha de vó. E comenta pra mim aqui, qual que é o prato que lembra bastante aí a sua família? Pode ser aí um quibe, pode ser uma polenta, um risoto. Comenta aqui que eu tô querendo saber. E agora vamos pros comentários para ver o que a galera fala aqui do Hospedaria, para você que tá pensando em vir aqui para conhecer e provar de toda essa comida, de toda essa culinária de história que é aqui no bairro da Moca. O Hospedaria tem uma nota 4.4 no Google com mais de 1.200 avaliações. Pelo lado positivo, a galera fala bastante sobre a qualidade dos produtos daqui e também sobre a variedade. E aí se incluem também os drinks como este daqui, Engenho, que eu estou tomando. E já aproveitando e falando bastante da cozinha deles, eu quero frisar para você que eles sempre têm algumas ideias sazonais, algumas mudanças na receita, que é legal você acompanhar eles nas mídias para saber mais o que tem de novidade. E o ambiente deles é bem elogiado, com uma música bem legal, um clima para você conseguir conversar. E eu já aviso você, aqui normalmente aos finais de semana ou nos horários de pico costuma ter uma fila. Então veja se eles não fazem alguma reserva ou algo do tipo, para que você não espere tanto tempo a hora que você chegar aqui. Pelo lado negativo, tem uma galera que reclama um pouquinho dos preços. Aí eu digo para vocês que eles seguem o mesmo preço, a mesma faixa de preço dos outros estabelecimentos do mesmo tipo. Então, vale a pena, Guilherme? Vale a pena pelo custo-benefício que você consegue usufruir aqui. Tem pratos aqui até na faixa de R$30, como o rango de funça, por exemplo, até pratos um pouco mais incrementados, como esse risoto imigrante, que é na faixa de R$60 e tal. Mas aqui eles ganharam até prêmio sobre o custo-benefício do menu executivo que eles oferecem por aqui. Meu navegante, eu vou ficando por aqui, mas eu encontro você no próximo bar ou restaurante.